The conflict between the United States and Iran continues to escalate sharply, with fresh military strikes, attacks on commercial shipping, and growing fears that the fighting could spread across the Gulf. The UAE says 2 of its oil tankers were hit by Iranian cruise missiles while transiting the Strait of Hormuz, killing 1 Indian crew member and injuring 8 others. The U.S. military has also launched another wave of strikes across southern Iran, targeting missile sites, drones, and coastal defense systems. Washington says the attacks are aimed at degrading Iran's ability to threaten commercial shipping. Iran, meanwhile, says it has retaliated by targeting a U.S. naval vessel and American military sites in Bahrain and Kuwait, while Jordan says it intercepted 4 Iranian missiles that entered its airspace overnight. Later on Tuesday, the United States is expected to begin enforcing a naval blockade on ships traveling to and from Iranian ports, while allowing other commercial traffic to continue through the Strait of Hormuz. With one of the world's busiest energy corridors now at the center of the conflict, the concern is that every new exchange increases the risk of a much wider regional confrontation. Adel Halim, Euronews, Doha. O incêndio ocorrido na terça-feira num edifício no centro de Bruxelas causou vários mortos. O incêndio deflagrou no segundo andar do edifício Oxy Tower, um grande projeto de renovação no coração da capital belga. Estima-se que cerca de 250 trabalhadores da construção civil se encontrassem no local no momento da ocorrência, de acordo com a imprensa local. Os bombeiros resgataram vários trabalhadores, mas as autoridades acreditam que 6 continuam desaparecidos. O incêndio teve início pela manhã e pareceu ter sido rapidamente controlado. No entanto, causou danos em 2 poços de elevador antes de atingir uma secção subterrânea do edifício, provocando um segundo incêndio. Nessa altura, os trabalhadores encontravam-se nos poços. Os bombeiros conseguiram abrir um dos elevadores e encontraram vários corpos no seu interior. Não é ainda claro se serão encontrados mais cadáveres no segundo elevador. Um agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, matou a tiro um condutor no estado do Maine. É o segundo tiroteio fatal envolvendo agentes desta agência em apenas uma semana. A vítima foi identificada como Joan Sebastian Guerrero, um colombiano de 26 anos que tinha autorização para trabalhar nos Estados Unidos, segundo organizações de defesa dos direitos humanos. O Departamento de Segurança Interna diz que o agente disparou depois do homem tentar fugir, alegando que existia risco para a segurança pública. As autoridades garantem que os agentes estavam a realizar uma operação de vigilância para localizar um imigrante em situação irregular com uma ordem de expulsão. Mas o senador independente Angus King afirma que o homem morto não era o suspeito que as autoridades procuravam. O responsável pediu uma investigação sincera e transparente. Na noite de segunda-feira, familiares e amigos, membros da comunidade, reuniram-se numa vigília em homenagem à vítima. O caso acontece dias depois de outro tiroteio fatal em Houston, no Texas, onde um agente do ICE matou um cidadão mexicano que se encontrava na sua carrinha de trabalho. Segundo a imprensa norte-americana, esta é pelo menos a 9ª morte registada em operações relacionadas com a política de imigração desde o início da campanha de repressão lançada pelo presidente Donald Trump. O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio lançou uma campanha contra o Tribunal Penal Internacional. A Casa Branca poderá aplicar mais sanções a este órgão. Num vídeo publicado na rede social X e num artigo de opinião no Wall Street Journal, Rubio prometeu desmantelar o tribunal. A diplomacia de Washington diz que vai travar a capacidade do TPI de visar e processar militares ou funcionários norte-americanos. Para Rubio, este tribunal ameaça a soberania dos Estados Unidos e está a fazer guerra ao país não com balas ou mísseis, mas com tratados. No ano passado, a administração Trump impôs sanções a funcionários do tribunal, mas com esta campanha vai ainda mais longe e quer pressionar outros países a retirarem-se do TPI. Sublinha que nações dependentes da assistência militar dos Estados Unidos enfrentarão um escrutínio acrescido se não rejeitarem a autoridade do tribunal. O TPI só tem jurisdição para investigar crimes cometidos em Estados que ratificam o Estatuto de Roma, o Tratado de 2002 que o instituiu. Este órgão nunca abriu investigações sobre crimes em solo norte-americano e os Estados Unidos não ratificaram o tratado.
Subiu para 4.500 o número de mortos causados pelos 2 sismos que atingiram a Venezuela há quase 20 dias. Entre os portugueses e lusodescendentes, o último balanço oficial dá conta de 114 vítimas mortais, entre elas 21 crianças. O governo venezuelano informou que mais de 19.500 pessoas vivem em acampamentos devido à destruição. Os sismos levaram ao colapso de blocos de apartamentos de vários andares e deixaram milhares de pessoas desalojadas. O governo afirmou que começaria a disponibilizar nos próximos dias alguns apartamentos que se encontravam em construção antes da tragédia. Lembrou, no entanto, que serão necessários recursos significativos para construir mais e prestar assistência no arrendamento e aquisição de imóveis. Muitos venezuelanos continuam à procura de familiares soterrados nos escombros. Há cada vez mais maquinaria para ajudar nos esforços de busca e salvamento. Ainda assim, muitos argumentam que a assistência do Estado nestas operações continua a ser insuficiente. A controvérsia em torno do artigo considerado racista do ex-primeiro-ministro Rajoy chegou à seleção nacional. Na conferência de imprensa que antecedeu a semifinal entre França e Espanha, Lamine Yamal foi questionado sobre o assunto e destacou o multiculturalismo e a integração promovidos pelo desporto. Não creo que haya espacio para hablar de eso, pero el fútbol si sirve para algo es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha hecho otra persona. A vigilância por câmara já faz parte do cotidiano em muitos locais do espaço público e em breve poderão ser equipadas com inteligência artificial para reconhecimento facial. Pelo menos é esse o desejo do ministro do Interior da Alemanha. Uma startup alemã, pelo contrário, pretende zelar pela privacidade através da moda. Esta peça de roupa, por exemplo, confunde as câmaras de inteligência artificial. Quem a usa não fica invisível, mas torna-se mais difícil de identificar. Also das Hauptproblem ist einfach, dass wir nicht wissen, wo die Daten hinfließen. Also digitale Daten sind einfach die neue Ressourcenquelle. Also wenn man sich halt anschaut, Meta, zum Beispiel auch die neue Meta-Classes, wo dann halt auch Gesichtserkennung zum Beispiel auch schon mit drin ist. Es ist halt eine Software, die Menschen aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes in Schubladen steckt und bewertet. O sucesso de vendas é esta bolsa para smartphone que impede que o telemóvel se ligue à rede, ou seja, localizado por GPS. Depois há ainda este cachecol que redireciona para um código QR com a mensagem desaparece. São produtos que refletem o espírito da época. Also in erster Linie haben wir den Eindruck, dass das Interesse und die Awareness zu dem Thema steigt, also dass mehr Leute sich mit dem Thema beschäftigen, dass es auf vielen Plattformen mehr Sichtbarkeit bekommt. Das Interesse daran steigt, wie kann ich denn vielleicht mit den Systemen anders umgehen, wie kann ich mich auch vor Tracking schützen. Alguns políticos, bem como a polícia, defendem a utilização da inteligência artificial e da tecnologia de rastreamento para combater o crime. Mas para os fundadores da Urban Privacy, a privacidade e a proteção de dados não devem ser postas em causa. A ilha grega de Andros, a segunda maior do arquipélago das Cíclades, tem uma longa tradição marítima. O que se conhece menos é a produção de limões, vinho e produtos lácteos. Todos os anos faz-se em Andros o Festival do Limão, fruto que até meados do século XX foi daqui levado para o Mediterrâneo, Europa Central e Rússia. Το λεμόνι είναι ο χρυσός της Άνδρου. Κάποια χρόνια ζούσαν οι άνθρωποι από τα λεμόνια, τώρα όχι. Αλλά θέλουμε να διατηρήσουμε την παράδοσή μας και ερχόμαστε κάθε χρόνο. A produção pode ter diminuído, mas o limão continua a ser motivo de orgulho para os habitantes locais e a encantar os visitantes. Τα λεμόνια της Άνδρου ήταν εξακουστά και είχε μεγάλη παραγωγή, έφταναν μέχρι πάνω την Μαύρη Θάλασσα με καΐκια, έφευγαν από εδώ. Σήμερα η παραγωγή είναι πολύ λιγότερη, αλλά συνεχίζει να είναι ένα σημαντικό προϊόν για τον τόπο μας. Κάνουμε λεμονάδες, γλυκά κουταλιού, λεμόνι και άνθος λεμονιού που είναι πολύ ωραίο και μοναδικό. Nos últimos anos, as adegas mais modernas têm revitalizado a produção vínica de Andros e colocado a ilha no mapa do enoturismo.
A Quinta Cortesis tem vinhas em socalcos delimitados por muros de pedra 100 metros acima do nível do mar. Dispõe de uma unidade de produção subterrânea, além de proporcionar visitas guiadas e provas de vinhos. Στην Άνδρο παραδοσιακά στα σπίτια φτιάχνουμε κρασί και τσίπουρο. Ο δικός μας στόχος είναι να γίνουμε γνωστοί σε όλο τον κόσμο και να έρχονται εδώ τουρίστες για να δοκιμάσουν το μαυροτράγωνο και το ποταμίσι μας σε ένα πιο επαγγελματικό επίπεδο παραγωγής. Na zona de Córtesio encontra-se a fábrica da família Assutis, que desde 2009 produz o queijo tradicional de Andros, queijo fresco e o que é feito em panela de barro. Todos os dias são aqui processados cerca de 500 litros de leite. Para a ordenha, Nikos recorre às vacas que cria e também às de outros 5 produtores da ilha. Είναι ιδιαίτερη γεύση του, είναι καθαρά από αγελαδινό γάλα, παστερεωμένο. Το περισσότερο είναι του νησιού, τα οποία τα ζώα εκτρέφονται ελεύθερα. O empreendedorismo em Andros enfrenta muitos desafios. Ao elevado custo de transporte dos produtos, junta-se a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα πλέον. Πολύ ωραία η ζωή στην επαρχία. Πολύ ωραία να λέμε ότι φύγαμε από την Αθήνα και ήρθαμε εδώ. Αλλά υπάρχουν πολλά προβλήματα. Πρώτον, δεν υπάρχουν χέρια, δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό. Για να μπορέσει να βοηθήσει μια τέτοια επιχείρηση και μια οποιαδήποτε επιχείρηση είναι πάνω στο νησί. Πέρα από τις όμορφες παραλίες και τα καταγάλανα νερά, ο τόπος προσφέρει στον επισκέπτη όλα όσα χρειάζεται για να ηρεμήσει και να βιώσει την αυθεντική αιγιοπελαγίτικη φιλοξενία, που σύντομα θα τον οδηγήσει και πάλι στο νησί. Από την Άνδρο για το Euronews, Απόστολος Τάικος.